I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer. A gente debateu muito um tema aqui no Seleção, mas sem você presente nos dias em que trouxemos o assunto à mesa, e não tem ninguém melhor em todo o Sport TV para falar sobre isso do que você. Quando a gente compara o período vitorioso do Flamengo, representado por você aqui na mesa, de 80 a 83, com 3 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, um estadual e um Mundial. Você olha para aquele período, né, 4 temporadas, e fala, nunca o Flamengo vai repetir aquilo que fez de 80 a 83. Aí vem 2019, com 2 campeonatos brasileiros, de 19 a 2022. 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, que não existia naquele período, e 3 estaduais. Não tem o Mundial, não tem o baile no Liverpool, o baile no campeão europeu, pode ser que ele venha agora contra o Real Madrid, mas o Mundial não tem, que é a mais pesada dessas taças. No entanto, a gente pode dizer que é um período que se assemelha muito em termos de conquista, de engajamento, de o Flamengo ser uma atração nacional, de gente do país inteiro querer ver o time no Maracanã. Como você, que jogou naquele período, enxerga agora o período 19 a 22? Contando. Tão vitorioso quanto. Eu acho que naquele período também o Flamengo foi pioneiro em muitas coisas, né? Principalmente com a chegada do Márcio Braga. O presidente na época era o Antônio Augusto Duarte de Abranches. Mas o Márcio, quando ele entrou em 76 com a FAF, que era a Frente Ampla Flamenguista, que tinha gente como a Carlos Magaldi, o Walter Clark, que trouxeram uma outra mentalidade, isso foi se fortalecendo. Nós passamos 76, 77 sem ganhar nada. Então você começou o grande período a partir de 78 no Campeonato Carioca, com um gol do Rondinelli no último minuto. Aí você tem 79 e você começa, porque a ideia deles, nacionalmente, o Flamengo já tinha, né, um grande domínio em termos de torcida, mas precisava ganhar alguma coisa importante. Foi aí que foi colocada uma mentalidade de você ganhar o brasileiro. O primeiro passo seria ganhar o brasileiro, que aconteceu exatamente em 1980. Quando se ganhou o brasileiro, a ideia ela já passou a ser projetada, que seria a Libertadores, e depois, internacionalmente, você fazer o Flamengo conhecido, que seria o campeonato. Então, tudo isso ele foi acontecendo. A estrutura da época, ela é excelente para a época. Estou te falando de 40 anos atrás. Era a época. Mas lembrando o seguinte, antes das finais, né, de Libertadores, o nosso campo estava sendo reformado porque estava muito ruim, né? E ali te traria piores possibilidades, vamos dizer, para os treinadores. Sabe onde a gente foi treinar? No campo de areia batida ali atrás, onde era a Flapel, que tinha uma pelada ali. E ninguém reclamava de nada. Quer dizer, mas a estrutura em termos... Por exemplo, quando a gente foi para o Japão jogar a final, nós fomos uma semana antes para amenizar a questão do fuso horário, que tinha sido já problemas para algumas equipes quando saíam daqui para fazer jogos no Japão. Então a gente passou vários dias em Los Angeles. Então tudo isso, esse processo, ele aconteceu na época que a estrutura era aquela que poderia ser dada da melhor maneira possível. Hoje, essa estrutura ela é muito melhor, né? O CT do Flamengo não deixa nada a desejar com os outros que tem. Eu sei porque eu já fui diversas vezes e vejo realmente uma condição muito grande. A condição financeira do clube da manutenção de grandes jogadores. Esse é um outro ponto muito importante. O futebol de 19 era um futebol mais encantador, era um futebol realmente que fez com que não só os torcedores do Flamengo, mas dos outros clubes também apreciassem e sentassem no sofá para ver. Esse é um futebol, não chega a ser tão espetacular como aquele, mas é um extremamente eficiente, porque, como eu já falei, você chegar a ser campeão da Libertadores invicto é um feito, né? Eu acho que essas comparações elas vão acontecer. Você vai ter alguém melhor do que o Zico na história do Flamengo? Não vai, acabou. Entendeu? Aquela nossa equipe, você tinha um único jogador que não tinha passagem pela seleção brasileira, que foi o Lico. Todos os outros tiveram passagem pela seleção brasileira. Você ganhar campeonatos brasileiros naquela época era muito mais difícil que hoje, porque você tinha pelo menos 5, 6, 7 grandes clubes que entravam realmente para brigar, não era somente para fazer a estatística. Mas essa equipe é uma equipe atual e entrou para a história. Comparações de times, vai acontecer. Se esse time ganhar do Real Madrid,
Naturalmente, ele vai estar... Olha Bruno Henrique, outro patamar. Né? Porque 2 Libertadores e o Campeonato Mundial, além de mais 2 brasileiros, isso aí não tem como você... Aliás, achei um Acho que tem uma questão física que o Júnior está colocando, do desgaste mental. Indiscutivelmente, o desgaste mental é enorme, porque você vai jogar final quarta, domingo, mesmo pensando em classificar para Libertadores e não no título brasileiro, você tem um desgaste mental. Mas eu acho que, coletivamente, o time do ano passado e este time, nenhum dos dois é igual coletivamente ao de 2019. Ah, não. 2019 foi um ano mágico, BBC. Mas assim, Que é o que eu me referi à questão da imposição técnica. De 2019 para essas 2 temporadas, principalmente para essa, é muito diferente. O Flamengo é indiscutivelmente o melhor time da América do Sul do ponto de vista individual. A gente pode discutir do ponto de vista coletivo. Se o ajuste coletivo é o máximo que se pode extrair desse time. Eu arriscaria dizer que o Palmeiras, coletivamente, ele é bem melhor que o Flamengo. Se você vê o Palmeiras jogar da mesma forma, seja em casa, fora de casa, com qualquer adversário, não tem essa história. Aí vem a parte do Everton Ribeiro, que faz a jogada do gol contra o Atlético Paranaense. Mas o time de 19 não dá para comparar. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.